Pois é. Ana, se a gente for olhar com atenção, a gente vai concluir que o Bolsonaro está se esforçando muito mais para avacalhar a eleição do que para vencer a Sim. eleição. Há muitas demonstrações disso, sobretudo nessa tentativa aí de questionar a lisura do nosso processo eleitoral. Dia sim, dia também, a mesma história. Ah, essa urna, voto impresso, etc. e tal. Conseguiu atrair para si as Forças Armadas nessa tentativa aí de novo, avacalhar a eleição no Brasil. Ana, a escolha do Braga Neto como vice, de alguma maneira, ela sinaliza essa intenção. A Maria Cristina Fernandes vai ajudar a gente nisso aqui. Antes, a gente vai trazer um comentário dela no Valor Econômico, sensacional, tá? Sobre essa bagunça aí que tem se feito com as urnas eletrônicas, com o nosso sistema eleitoral. Vamos ouvir isso aqui com calma e aí vamos falar do Braga Neto como vice, o que isso significa na prática. Sabe a novela das urnas eletrônicas? Você achou que tinha acabado, né? Acabou não. É tipo game, só passou para a fase 3. O TSE chamou o Exército para compor uma comissão de acompanhamento do processo eleitoral. O resultado foi que o Exército levantou 80 perguntas. O tribunal respondeu com 2 documentos, um de 69 páginas e outro de 635 páginas. O Exército fez uma tréplica cuja íntegra ainda é desconhecida. E esta tréplica estava guardada a 7 chaves desde fevereiro. Mas uma parte desta tréplica veio à tona pelas mãos do presidente do TSE, Edson Fachin. E por que isso aconteceu agora? Porque o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, num seminário promovido por uma universidade alemã, disse que os militares estão sendo orientados a atacar o processo eleitoral. Vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo, estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, reagiu. Viu na fala do ministro uma ofensa grave. O quiprocó estava armado. O ministro Barroso foi acusado de esticar a corda num tema que estava adormecido. Só que não, estava bem acordado. Na tréplica do Exército está o fundamento da fala de Barroso. Neste documento, o general que representa o Exército na comissão do TSE sugere a adoção de medidas que permitam, olha só, validação e contagem de cada voto sufragado. E a esta altura dos acontecimentos, ainda argumenta que não foi possível visualizar medidas a serem tomadas em caso da constatação de irregularidades nas eleições. Ou seja, há 5 meses das eleições, ainda coloca em dúvida a lisura da disputa. O TSE respondeu com 10 páginas. Explicou tintim por tintim as medidas de transparência, checagem e escrutínio da votação, apuração e divulgação dos resultados. Processo que foi ratificado pelo Congresso Nacional e pelo qual todos os detentores de mandato eleitoral no Brasil, inclusive o presidente da República e seus 3 filhos, foram eleitos. Mas o Exército ainda tem dúvidas. Era bom que fosse só um game, mas eles não estão para brincadeira. E se alguém ainda tinha dúvidas do potencial de encrencas desta campanha, não deve ter mais. E como é que se enfrenta isso? Com uma campanha em tempo real. Não é o tempo das redes sociais, mas aquele da realidade, daquilo que Jair Bolsonaro, de fato, entregou em seu mandato. Esta não é uma disputa para resgatar biografias ou enaltecer as glórias do passado. Também não é uma campanha sobre a tornozeleira eletrônica de Daniel Silveira. É um plebiscito sobre o governo Bolsonaro. Mas que governo? O afrontamento à Covid-19 gerou 11% das mortes no mundo, num país que tem apenas 3% da população mundial. A inflação é a maior em 27 anos. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento da habitação popular caiu 98%. O registro de armas de fogo no Brasil mais do que triplicou. O número de mortes violentas que havia caído na pandemia voltou a subir. Recursos destinados ao combate do trabalho infantil tiveram redução de 95%. O desmatamento em terras indígenas cresceu 138%.
tem mais dinheiro para kit robótica fornecido por aliados do governo do que para creches. O filho senador do presidente, que tem salário de R$25 mil, comprou uma casa de 6 milhões. Com que dinheiro? E o PGR engavetou 330 processos que têm foro no Supremo. Se o golpismo acha que tem apoio popular, só a exibição clara, simples e direta dos malfeitos deste governo será capaz de contê-lo. Muito bem, tá aí, Maria Cristina Fernandes. Sensacional, tenho gostado cada vez mais dos textos dela, tá? Olha só, porém, só um parênteses. Aquela casa ali que o Flávio Bolsonaro, com salário de 25 mil, comprou, diz que ele pagou 6 milhões. Ó, se eu tivesse 7 milhões, não tem, né? Se eu tivesse 7 milhões, a primeira coisa que eu ia fazer era comprar essa casa. Eu ia falar, Flávio, pega 7 milhões aqui na casa. Porque essa casa vale muito mais. A gente já viu pesquisas aqui mostrando que casa você compra com 6 milhões naquela região de Brasília. São casas assim que não tem 1/3 do tamanho daquela ali, a piscina até tem, mas bem menorzinha, entendeu? Então aquela casa ali não vale, ele não vale 6, mas nem a pau, vale muito, muito mais. Mas vamos manter a concentração aqui no que interessa. A gente está falando de golpismo, da vontade do Bolsonaro de avacalhar nosso processo eleitoral. Desde que o vídeo aí da Maria Cristina Fernandes saiu, ela falou que estaríamos na fase 3, talvez estejamos na fase 4 da contestação ao resultado das urnas. Porque antes tinha Forças Armadas enchendo o saco. Falando, eu quero ver o que sai da urna, essa urna não presta, eu quero ver. Agora não é só isso não. Olha lá, Ana, olha lá quem está chegando para contestar a urna. Ah, não me diga. Vamos lá. Em linha com a ofensiva de Bolsonaro contra urnas, Polícia Federal cria grupo para fiscalizar sistema eleitoral. O que vocês têm a ver com isso? Nada, né? Vamos lá. O grupo de trabalho foi criado por portaria assinada pelo diretor-geral da corporação, Márcio Nunes de Oliveira, e publicada na última segunda-feira em um boletim interno. O texto diz que o grupo atuará sob coordenação do Tribunal Superior Eleitoral. A corte afirma que tem conhecimento da iniciativa, mas sustenta que não fez qualquer pedido do tipo à Polícia Federal. Em outras palavras, a Polícia Federal não tinha nada que está enchendo o saco. Está cumprindo aí o mesmo papel das Forças Armadas. Aí no meio disso tudo, vem o Bolsonaro e fala assim, eu anuncio que anunciarei que Braga Neto será meu vice. Vamos ouvir esse troço. Nos próximos dias, o general Braga Neto como vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente no Rio de Janeiro. Sempre aí demonstrando aí uma saúde excelente. Missão na Casa Civil também, durante a pandemia, e foi para o Ministério da Defesa, tá? Se desincompatibilizou para poder ficar livre aí para disputar um cargo. Muito bem, Braga Neto, Ministério da Defesa, falou ali, Casa Civil, que é a coordenação política do governo, né? Muito ligado ao Bolsonaro. Eu tenho uma tia que diria assim, é os cu e as carça, os dois, juntinho, Bolsonaro e o Braga Neto. Acontece que o Braga Neto não traria nenhum voto, não agrada o pessoal do Centrão, não faz nenhum sentido, a não ser que seja para usar a influência que ele tem sobre as Forças Armadas para incentivar mais e mais questionamento do resultado das urnas. Quer dizer, o Bolsonaro não quer o Braga Neto para ganhar a eleição, quer o Braga Neto para ajudar ele a derrubar o resultado da eleição. Sobre isso, a gente volta para Maria Cristina Fernandes, porque isso aqui está excelente, Ana. Análise. Braga Neto como vice mostra Bolsonaro mais focado em contestar eleições do que obter votos. Certíssima, Maria Cristina Fernandes. Braga Neto não lhe acrescenta votos, mas garante que o Ministério da Defesa haja como operador de uma estratégia fundada na contestação do processo eleitoral e na perseguição de seus adversários. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, tem aderido com afinco à tentativa de descredenciar o Tribunal Superior Eleitoral como juiz da eleição, ao contestar procedimentos largamente auditados e ao se recusar a participar dos procedimentos da Comissão de Transparência do órgão, na qual as Forças Armadas têm assento.
Depois de apresentar reiteradas contestações à segurança das urnas, as Forças Armadas se recusaram a participar do teste de segurança e têm insistido, por meio do ministro, sem sucesso, em reuniões em separado com o presidente do tribunal. Muito bem, acho que aí já está explicado, né? O objetivo a essas alturas, como eles conhecem muito bem as pesquisas, aquelas nas quais eles dizem que não acreditam, né? O objetivo, então, não é mais vencer a eleição, que está difícil. O objetivo é avacalhar a eleição e tentar algum jeito aí de continuar no poder. Só que para isso, eles precisam, desde já, sustentar essa historinha. Que historinha? As pesquisas estão erradas e a eleição é fraudada. Então, ou o Bolsonaro ganha, ou não valeu. Essa é a historinha que eles querem fazer o Brasil engolir, e parece haver, assim, uma tentativa coordenada de fazer vingar essa historinha. Quem que está contando essa historinha todo dia? Os filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro essa semana esteve em Caruaru, Pernambuco, Nordeste, e também esteve em Santa Catarina. Por onde quer que ele vai, é sempre assim, arrasta multidões, e daí vem aquela pergunta. Se o Bolsonaro parece um artista de rock por onde passa, por que o Lula, que é o primeiro colocado nas pesquisas, não consegue sair na rua sem ser para esses eventos pré-organizados pelo PT? E olhe lá, né? Pois é, mas você sabe como é que são feitas essas pesquisas? Eu vou te explicar e você vai entender por que o que os seus olhos veem é bem diferente do que os institutos de pesquisas querem te fazer crer. Vamos começar com essa notícia do UOL, de 7 de abril desse ano, abre aspas. Genial Quest. Sem Moro na disputa, Lula fica perto de vencer no primeiro turno. Pesquisa Quest, consultoria divulgada hoje pela Genial Investimentos, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, lidera as intenções de voto estimuladas para a presidência no primeiro turno, fecha aspas. Se dermos um simples Google colocando lá TSE Pesquisas, você vai cair direto no site do TSE, onde estão registradas as pesquisas. Daí a gente seleciona lá Eleições Gerais 2022, Brasil, e selecionamos também a Quest, que é quem fez a pesquisa. Se você reparar, eles dizem seguir alguns parâmetros, como por exemplo 47% de homens, 53% de mulheres, tem um corte por idade, renda familiar e etc. Mas será que isso é o suficiente para termos um retrato fiel da sociedade brasileira em termos eleitorais? Olha só, se você acreditar numa ciência chamada estatística, mas tem que acreditar em ciência, né? Isso agora, não é exatamente o forte deles, né? Eu sei que pode não ser o forte. Às vezes o cara não acredita em vacina, não acredita aí numas ideias que estão colocadas para esse mundo aqui faz tempo. A ideia, por exemplo, de que a Terra não é plana, né? Mas estão aí os filhos do Bolsonaro tentando sustentar a ideia de que pesquisa não vale nada e a eleição é fraudada. Por mais que eles mesmos se elejam aí uma vez atrás da outra ao longo dos anos nesse mesmo sistema que agora eles contestam. Eu falei os filhos, mostrei só um, vou me dar o trabalho de mostrar dois para sustentar que é plural, né? Esse aí é o outro era o da bananinha, esse é o da mansão, o chocolate. Posso ler isso? Porque isso é de um conhecimento, assim, de tudo, de estatística, de público, de matemática, impressionante. Esse cara é senador da República. E ele diz: 100 mil brasileiros assistindo o presidente Jair Bolsonaro no programa 4x4. Datafolha 28%, pode confiar. Aí o link aí para assistir a entrevista que o presidente Bolsonaro estava dando ao vivo. Ana, tem acompanhado os esforços para sustentar, a turma aí chamaria de narrativa, vou chamar de historinha. Para sustentar a historinha dá uma medida melhor, né? Para sustentar a historinha de que, atenção, de que pesquisa não vale nada, eleição é sempre fraudada, a não ser que o Bolsonaro ganhe, né? Tá acompanhando esses esforços, estão ficando mais convincentes. Até onde vai esse troço, Ana? Até onde vai esse troço? Eu começo citando aquela... Eu já citei outras vezes, mas eu vou citar de novo, porque eu sou corintiana, por isso que eu vou citar. A música cantada por Silvio Santos, que diz: repare que quando ele perde é porque certamente o juiz foi ladrão, sobre o Corinthians. Mas devo dizer que quem está dando mau exemplo aí não é o Corinthians, é o presidente Bolsonaro, que por acaso não é corintiano. Enfim, deu uma volta toda para dizer: é óbvio que Bolsonaro, seus filhos, seus asseclas, sua família, todo mundo se elegeu 500 mil vezes com este mesmo sistema. É óbvio, inclusive, que na mesma eleição que Bolsonaro vai dizer que foi roubada, os mesmos parentes e asseclas vão se eleger. E ele vai continuar dizendo que foi roubada, mas só a parte dele. O resto não. As urnas são pouco confiáveis.
nos resultados que não lhe interessam. Os outros são confiáveis, está tudo certo, não vão questionar, não. Então, é óbvio que ele vai fazer isso. Mas sabe o que é mais óbvio? Que Bolsonaro já sabe que vai perder. Bolsonaro tem certeza absoluta que vai perder. E a única solução que ele consegue enxergar, isso é um modo obtuso de ver a vida, é tentar descreditar as eleições. Todos os passos que a gente comentou aí são a construção da mesma, vou usar o termo também, historinha. Né? Do mesmo conto da carochinha, chama? Da historinha para boi dormir. As pesquisas estão te enganando, as urnas não são confiáveis, e isso vai amarrar na realidade. Olha lá como é que as teorias conspiratórias são feitas. Elas sempre se amarram num fator de realidade, que é para ancorar essa teoria conspiratória na realidade. Qual é o fator de realidade? Bolsonaro vai perder. É isso. Quando isso acontecer, isso corrobora a história que eles já inventaram. Isso me parece claro. O que não dá para acontecer é as instituições brasileiras, o TSE, continuarem dando trela, dando conversa, dando espaço, dando lugar para esse tipo de questionamento. O que ele está fazendo é antidemocrático. É a pessoa que vê que vai perder o jogo, ela põe a bola debaixo do braço e fala, vai embora. É isso que ele está fazendo. Ou o que é pior, sabe o que é pior? Ele não está pondo a bola debaixo do braço e indo embora, porque a bola não é dele. Ele está furando a bola porque ele está perdendo o jogo.